Amada igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vou tirar o mocó. Vocês sabem o que é mocó? Quem é do interior sabe. Não sabe, irmã? Olha aí. O mocó é um negócio feito uma máscara dessa que no interior, os criadores de cabra e bode, não é assim? Coloca nos bodes porque é para ele não mamar da noite, senão ele não tem leite no outro dia. Mas nós estamos aqui, eu sou um coroa vivo. Tenho medo não é um corona vivo não, viu? E nós temos certeza de que Deus está no controle e alguns tiveram experiências difíceis, pesadas, outros mais leves. Mas é uma experiência dessa passagem da igreja por esse deserto, que o Senhor nos colocou, mas não nos deixou só. Quem diz amém? Ele está conosco. E pelo jeito ele vai continuar conosco, porque há uma promessa de que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade feliz que tenho de chegar aqui para trazer uma palavra para os irmãos, a pedido do nosso pastor presidente, que nós quero agradecer ao pastor Roberto e também orar por ele. Ele está numa batalha do conhecimento científico, nas suas atribuições. Para nós é um orgulho, se é que a palavra podia ser usada nesse sentido, mas na língua portuguesa pode ser. Termos o nosso pastor entre aqueles doutores que estarão se apresentando e ele transmitindo o conhecimento que Deus tem lhe dado e calgando as posições que nos orgulha como ovelhas dele, como igreja do Senhor Jesus, que temos um pastor nas condições do pastor Roberto. É um privilégio, viu? São poucos os ministérios, principalmente da Assembleia de Deus, posso dizer com toda propriedade, que tenhamos um pastor com a competência acadêmica do nosso pastor. Por isso devemos orar por ele, para que Deus, no abrir de sua boca, possa fazê-lo lembrar das coisas que estudou e repassar esse conhecimento para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida do seu servo. Amém? Eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus e lermos. Em seguida, nós vamos orar. Orar por mim, que vou trazer a palavra, e pelo pastor Roberto e sua família. Os irmãos já me conhecem. Hoje, certamente, irão comer feijão com arroz de novo. Se você disser, mas pastor, feijão, eu vou dizer, então vamos fazer um baião de 2. Mas vai ser feijão com arroz de novo. Não é? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 112. Salmo de número 112, leamos apenas o versículo de número 7. Já encontraram? Diga amém. Apenas o versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. 3 frases, eu vou pedir para vocês repetirem. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Quem confirma? Amém.
Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra lida e repetida pelos teus servos que fazem o teu corpo, a tua igreja aqui em Abreu e Lima. Te louvamos, Deus, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão, que inconformadamente com o mundo, vem à tua casa para ouvir a tua palavra, alimentar a sua alma, o seu espírito, porque carecemos e precisamos de ti, Senhor. Te agradecemos agora também pela vida do nosso pastor, teu servo pastor Roberto, a quem o Senhor tem trazido em alturas, em condições de falar de igual para igual com tanta gente que se acha grande, altas. E Deus tem trazido, Senhor, o teu servo e lhe dado sabedoria para uma discussão acadêmica como essa que está para realizar. Te louvamos pela sua vida e pelo privilégio que temos em ser seus servos, que estamos no rebanho que o teu servo está pastoreando. Ajuda ele para que a sabedoria que o Senhor tem lhe dado possa ser usado para revelar também a capacidade de alguém que serve ao Senhor Jesus. Te louvamos pela vida do ministério da igreja, pela vida do pastor Josué, te rogamos pela vida de sua esposa, irmã Sirlene. Ó Deus, restaura completamente. Tu és o único que pode ferir e pode restaurar, pode fazer tudo o que o Senhor quer. E a tua serva carece de uma restauração em saúde. E estamos veemente orando pelo Senhor, ao Senhor, pela vida dela. Te rogamos agora por nós e por todos que estão assistindo, participando através da internet. Que eles sejam ricamente abençoados, Pai, e tenham resposta do Senhor através da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podeis sentar? E vamos diretamente ao nosso comentário, que vamos fazer um pouco sobre esse assunto, não propriamente dito, ou dizendo sobre os rumores. Eu li de propósito esse texto, mas para mostrar a nós mesmos que os rumores não vai abalar a sua igreja, a igreja do Senhor. Nós estamos construídos num alicerce que não há terremoto que possa rachá-lo. Amém? A igreja não está fundamentada em qualquer pessoa, mas a igreja está fundamentada na pessoa de Cristo. Amém? Cristo, aquele que ao ressurgir dos mortos, disse que a terra, o céu, tudo que há nesses lugares foram entregues nas suas mãos. Ele é o Deus que nós conhecemos e adoramos. E um dia vamos ver face a face como Ele. Quem tem essa esperança aqui, dê uma glória para Jesus. E é nessa esperança, amados, que nós estamos enfrentando tudo que vir. Se vir algo que ainda não conhecemos, a gente lembra daquela esperança que a palavra de Deus nos diz, o que há de vir e não tardará. Mas ali se referindo a Jesus, para que a gente não perca a esperança de que Jesus é maior do que qualquer outra coisa que nos sobrevirá. Como igreja, como também uma organização social, embora religiosa, nós sabemos que a sociedade está passando por tudo isso que nós estamos vivendo, alguns sem esperança alguma, mas nós certos, convictos de que esse vento vai passar e nós vamos permanecer servindo a Deus. É bem verdade que uns mais crentes e outros talvez não atravessem o deserto. Foi assim nos dias de Moisés, alguns não chegaram do outro lado, mas você que está na presença de Deus,
que está mostrando ao Senhor o seu compromisso com Ele, Ele também vai provar o compromisso que tem com você. Amém, amados? Olha, queridos, os maus rumores estão aí para completar o que diz o Senhor Jesus no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, quando ele diz que haveria tantos rumores, tantas coisas, quando estivesse perto da sua vinda, que não dá nem para uma pessoa que não é tão crente, mas que não seja totalmente incrédulo, duvidar que estamos chegando aos finais dos dias da igreja na terra. Você duvida disso? Creio que não. Então, eu tenho orado muito para Deus falar na igreja, isso sim, para Deus não fazer silêncio, porque o silêncio de Deus não é bom, nunca foi bom para a igreja. Então é tão importante que Deus fale na igreja, que Deus manifeste na igreja a sua vontade através da palavra, não somente na pregação, na exposição da palavra, da pregação profética, mas através dos dons espirituais na igreja do Senhor Jesus. Na verdade, eu li esse versículo aqui para que a gente lembre que não temeremos maus rumores. Já estão falando até em outros vírus que vêm por aí. E aí, vamos tremer ou vamos temer ao Senhor nosso Deus? Se é para tremer, vamos tremer diante de Deus. E se é para temer, só devemos temer a Deus, porque nada disso é para nos destruir. Fique certo disso. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o Salmo 46 e o versículo 11. Então, amados irmãos, na verdade queremos trazer à tona a nossa lembrança, como diz Jeremias, trazer a recordação, a lembrança da nossa vida, que não tem coisas, existe coisas que não podemos de forma nenhuma negociar se quisermos alcançar a salvação até o final. Há inclusive doutrinas sobre a questão de que uma vez salvo, jamais perdido, e embora a forma que seja dita seja discutível, nós somos salvos para não ser perdido. Mas do jeito que o Senhor Jesus não obrigou você a abrir a porta para Ele, ou Ele obrigou? Ele obrigou? Não. Quem entra na vida das pessoas para perturbá-lo, para possessá-lo, dominá-lo, é o diabo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como? Procurando uma forma de invadir alguém, quer dizer, uma brecha que alguém der para que ele possa tragar, cirandar, derrubar, destruir aquela pessoa. Mas Deus, embora tenha sido o criador das nossas almas e nos criou, e agora nós somos de Deus duas vezes, sim ou não? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo? Pergunta mesmo. Você está entendendo, irmão? Olha, nós somos de Deus duas vezes agora. Antes nós só éramos uma. Éramos criaturas dele e dele nós éramos. Desde o início, quando colocou Adão, Adão já era de Deus. Mas Adão se deixou levar pelo engano, né? E ele e a esposa, e depois daquele desastre espiritual, trouxe sobre toda a geração humana, como diz lá em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Decaímos dessa graça, mas Deus, que ao criar o homem, resolveu criar o homem de uma forma composta e não de uma forma pura, simples, como fez os anjos. Ele podia ter nos criado de uma forma simples, mas foi a vontade do Criador
nos criar de uma forma composta. Então, associou algo puro, algo dele, com algo daquilo que havia criado, que é totalmente material, que é o corpo ou a carne. E dessa junção surgiu a nossa alma vivente, a nossa pessoa, a nossa existência. Agora, nós somos de Deus duas vezes. Não somente porque o Salmo 100 diz que somos dele e dele somos. É o Salmo 100. Na verdade, nós somos de Deus duas vezes, porque antes nós éramos apenas criaturas, mas agora, além de criatura, nós somos também filhos de Deus, servos do Senhor. Ele antes éramos dele porque ele havia nos criado, agora somos dele novamente porque ele nos comprou. Quantos são comprados pelo Senhor Jesus aqui? Então, se você tem certeza que foi comprado por ele, não tem por que temer. E aí vai compartilhar esse versículo dizendo: não temerei maus rumores, o meu coração está firme. Está firme ou está fraco? Não é? Se tiver firme, você tem que cantar bastante aquele hino. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. O coração do crente tem que estar firme. Toda luta espiritual que enfrentamos é para ficarmos firmes. Está lá nas cartas de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus. Se os irmãos quiserem ler lá o texto, vai mostrar umas 3 vezes, dizendo, fazendo isso para ficar firme, fazendo isso para ficar firme, porque a firmeza do coração é aquilo que interessa-nos como crente em Jesus. Mesmo que esteja demorando um pouco esse amadurecimento, quem sabe Deus trouxe agora uma situação que os irmãos ainda não tinham visto. Eu completei 65 anos, nasci e me criei no Evangelho e nunca tinha participado de um momento como esse na igreja. Eu já vi muita coisa, eu já vi coisas que uma vez alguém disse assim: que tipo de coisa? Eu digo, eu não vou revelar o que era, as coisas que eu já vi durante a minha infância, adolescência, juventude, a idade adulta e agora caminhando para a idade final. As coisas que o mundo faz e mexe com as pessoas. Eu já vi agressões, já vi contendas, coisas gravíssimas. Já vi coisas que, na verdade, se Deus não tivesse me chamado para servi-lo, eu acho que não passava na frente de uma igreja. Só para os irmãos terem uma ideia como o negócio é forte. No entanto, olha eu aqui, não é? Muitos já pensaram até que eu já tinha desistido ou morrido, mas esse privilégio, crente vai esperar o dia chamado pelo Senhor. A gente só vai quando ouvirmos o nosso nome ser chamado, tá certo? Então, os rumores vão ficar para lá, porque eu falei que há coisas inegociáveis, coisas que não podemos de forma alguma negociar, seja lá com quem for, se for daqui dessa vida ou se for da vida espiritual, do mundo espiritual, vamos ter convicção que não podemos abrir mão dessas coisas que vamos falar. Então, não sei quantas coisas vai dar para falar, mas vamos discorrer aqui em algumas. A primeira dessas coisas que não podemos abrir mão, ou seja, coisa inegociável, porque eu quero chegar lá diante do Senhor Jesus com aquela fé que Ele me deu. Porque a fé, você não produziu a fé. Todo crente precisa saber disso. A fé não brota do nosso coração, do coração do homem. A fé não. A fé vem de Deus. A fé, ela tem um autor e consumador. Lembram lá
de Hebreus 12, né, quando diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Autor é aquele que cria. Então a fé vem do autor. E consumador, porque um dia ele vai extinguir, encerrar, dar por encerrado, porque não vai haver mais necessidade da fé. Mas nós recebemos a fé. E como recebemos a fé? Conforme o texto da palavra de Deus em Romanos 10 e 17, diz que a fé veio, nos entrou por onde? Por onde? Pelo ouvido. Por um dos nossos sentidos da audição. A fé vem pelo ouvir, diz o texto sagrado. E ouvir o quê? Não foi ouvindo qualquer coisa, não foi ouvindo os maus rumores, não foi ouvindo coisas que estão aí, principalmente esse ano, né? Tanta coisa que está se falando. Não, foi ouvindo a palavra de Deus. Se a sua fé, se você que recebeu fé e não parar para ouvir a palavra de Deus, você vai se tornar um crente como Marta. Lembra de Marta? Aquela irmã de Maria. Tem muita gente vivendo como Marta no mundo de Maria. Aliás, vivendo como Marta no mundo de Maria. E outros vivendo como Maria no mundo de Marta. A diferença era o comportamento delas. Maria tinha fé, mas achava que precisava crescer na fé. E parava para ouvir a palavra do Senhor, como fez naquela ocasião em que Jesus chegou na casa delas, e Marta recebeu muito bem, com educação, recebeu alegre, deve ter dito: mas Senhor, que prazer receber o Senhor na minha casa. Eu não esperava ter o Senhor aqui na minha casa. E logo, ao receber Jesus e apontar para ele: pode entrar, seja bem-vindo, Marta foi para aquela alusão da vida, que uma pessoa como Jesus, ao chegar na casa, precisa de, no mínimo, quem sabe, receber um pouquinho de doce de mamão com coco, ou quem sabe, uma delícia de abacaxi, por que não? Né? Eu vou lá para dentro ver o que é que eu posso fazer para oferecer de melhor a Jesus. Mas Jesus naquele dia não tinha ido para fazer refeição na casa de Marta. Jesus tinha ido lá, era levar uma palavra, aleluia, para que a fé delas crescesse. Marta e Maria pudessem ter uma fé mais inabalável, uma fé inegociável. Mas Marta, pelas atribuições da própria vida, ela foi negligente com a sua necessidade de ouvir a palavra. Não foi assim, irmã? Ela se ocupou lá dentro. Deve ter sido um barulho medonho batendo lá nas vasilhas, querendo chamar a atenção da irmã, que parou no tempo. Foi só Jesus assentar-se, Maria, desculpem, lançou-se ali aos pés de Jesus, como quem estava dizendo: fala, Senhor, porque a tua serva ouça. E Jesus não se fez de rogado. A necessidade era das duas, mas eu volto a dizer, Deus nunca obrigou ninguém a ser crente, a menos que essa pessoa venha desafiar Deus. E aí Deus vai, se for um propósito de Deus, vai chamá-lo e botar ele numa forma, no lugar, como fez com Saulo de Tarso, que Jesus disse que Saulo ia aprender. Você não vai recalcitrar contra os aguilhões, você vai ter que enfrentar agora para aprender a ser crente, viu? Para aprender a ser crente. Então ele passou por aquela todinha, foi duro para ele lutar contra aqueles aguilhões, todos os sofrimentos, mas Paulo entendeu e lutou, e quando chegou no final da luta, ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate. Ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, e agora só me resta o quê? A coroa.
Porque combater o bom combate é essa luta que a gente não vai abrir mão de forma nenhuma para não perder a salvação da nossa alma. Então, haja o que houver, o obstáculo que se levantar não pode ser intransponível, não pode. Deus nunca vai colocar algo que ele não possa fazer, porque não há nada que ele não possa fazer, certo? Certo? Às vezes, na nossa caminhada se levanta barreiras tão grandes, mas tão grandes, que nós não temos a menor condição, amados, de transpor. É nessas horas que a gente lembra que tem dois joelhos, e Jesus disse que aquele que bate, a porta se abre. Então, voltando à questão de Jesus ser educado, Jesus chegou na casa de Marta e se anunciou. Ela permitiu ele entrar, ele entrou. Naquele dia não foi se banquetear, mas o banquete foi tão espiritual que ele depois disse: Marta, Marta, que ela foi reclamar porque a irmã não tinha ajudado, e disse: olha, você está afadigada, mas só com essas coisas dessa vida. Olha, irmão, tem gente que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. Não tinha tempo, porque era comerciante, e o comércio rodava 24 horas, e ele não tinha mais tempo para vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Aí agora parou tudo, fechou tudo, ele teve tempo. Se não veio, é porque já não tem mais no espírito o sentimento da palavra de Deus. Então, Jesus disse: Maria aproveitou o quê? A boa parte, a melhor parte, enquanto você ficou com a pior. É claro, ele não disse isso para ela, isso é inferência minha, palavras da minha boca. Mas só existe pior e melhor. Se ele disse que Maria ficou com a melhor parte, quem ficou com a pior? Marta. Está evidente, ele não disse, mas se subentende pela lógica do bom e do ruim. Se uma pegou a boa, como ele frisou, então a outra, infelizmente, ficou com a pior parte, que foi, embora como crente, só cabeça cheia das coisas do mundo. Então, uma das coisas que a gente não pode de forma alguma negociar é o afastar-se ou aproximar-se de Deus. Vocês gostariam de que fosse o quê? O afastar-se ou aproximar-se de Deus? Sim, aproximar-se. É inegociável para quem quer superar tudo e chegar a dizer como Paulo: está aqui a fé. A fé que o Senhor me deu, eu estou lhe devolvendo agora. Aleluia. Me custou caro, o Senhor sabe. O Senhor sabe quantas vezes fui espancado, humilhado, fiz tudo, né? Sofri tudo para não perder a minha fé. Está aqui te devolvendo, Senhor. E o Senhor vai recompensar. A coroa, na verdade, ali não é uma coroa daquela de rei que bota na cabeça, né? Assim era todo mundo rei. Só tem um rei lá no reino de Deus também, que é o Senhor Jesus. As coroas ali, eu não vou falar para não perder tempo aqui, são aquelas recompensas que o Senhor irá nos dar por ter sustentado e guardado a fé, conservado para devolver a quem nos deu. Então, vamos para a questão que eu falei, inegociável. Eu não negocio. Se você também entendeu, pode dizer: eu não negocio apartar-me de Deus. O que é que você vai dizer? Diga se você entendeu. Eu estou dizendo que uma coisa que para mim é inegociável é eu não me afastar de Deus. Nada pode, nada, eu vou abrir mão, como diz Paulo em Romanos 8, nada me separará do amor de Cristo. Nem perseguição, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem fome. Aleluia! Nada pode me separar de Deus. É você dizer assim: eu não abro mão. Pode vir o que vier, eu vou continuar aproximado do meu Deus. Sim, igreja? Sim? Os irmãos que estão aí
lá atrás, estão me ouvindo? Então veja bem, você tem que colocar no coração, é inegociável, não tem proposta, as propostas vêm ou não vêm? Vem. Não vem somente para gente moço não, vem para velho também. Olha, as propostas do inimigo são muitas. E se você estiver duvidando de que Deus está falando com você, se prepare que amanhã você pode receber uma proposta indecente dessa. Mas você lembra da palavra de hoje, é inegociável. Não tem nada que eu possa negociar para me afastar de Deus, jamais. Concordam? Diga amém. Amém. Então, não vamos negociar apartar-se de Deus. Vê bem, para nos manter aproximados de Deus, a Bíblia nos mostra algumas necessidades. E é sobre essas coisas que eu quero trazer essa palavra aqui, injuntiva para os irmãos, mostrando que há uma necessidade de fazer dessa forma, que de outra forma vamos falhar e vamos nos afastar de Deus. Então, é preciso que saibamos, conheçamos de direito a palavra, para que não deixemos de cumprir certas necessidades que a palavra de Deus nos mostra. Vamos observar uma, por favor. Em Hebreus 11, versículo 2, que quando a gente viu lá que diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, naquela passagem lá, eu gostaria que os irmãos agora vissem no versículo 2, 11, 2, que eu tinha citado Hebreus 12 e 2, agora é no 11 e versículo 6, 11 e 6. Alguém está com a Bíblia aberta aí, pode acompanhar? Eu sei que tem pessoas que preferem ouvir, mas às vezes é bom acompanhar o que está escrito. Hebreus 11 e o versículo 2. Porque por ela andando, os antigos o quê? Alcançaram testemunho. Nós, para não se afastar de Deus, precisamos alcançar um testemunho. E que testemunho, pastor? Um testemunho de um crente que tem a fé. Porque já estamos cheios de ouvir alguém dizer assim, eu sou crente, mas esse braço não é, né? Eu sou crente, mas ela agora vai ver como é que o negócio é. Ele agora vai ver com quantos paus se faz uma gaiola. Esses tipos de crente que tem essas palavras, né, e proferem essas palavras, não tem testemunho para se aproximar de Deus. Porque para se aproximar de Deus, no versículo 6, eu li o versículo 2 de Hebreus 11, diz que para se aproximar de Deus é necessário fé. Não diz? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. Não tem como. Então, eu estou mostrando já que a fé, ela é mostrada ou vivenciada, experimentada por testemunho. Por testemunho. O testemunho do crente é interessante nessa hora. Então, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, para se aproximar de Deus, eu tenho que ter fé. Fé, ou pits, no grego, eu preciso fé. No Antigo Testamento, são poucas referências que vai aparecer o termo fé, mas aparece muitas vezes a expressão confiou no Senhor, confiava no Senhor. Então a expressão confiança no Antigo Testamento é o que no Novo Testamento é chamado de fé. Quando disse o salmista no Salmo 40, como é que ele diz? Esperei com paciência em quem?
no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está demonstrando o quê? Confiança. Que ele, além de confiar, teve perseverança, né? Porque a confiança tem que estar também acompanhada de outras virtudes espirituais. É por isso que as 3 virtudes espirituais, que na teologia a gente chama de virtudes teologais, mas eu chamo de virtudes espirituais, porque eu realço essas 3, porque está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 13, 3 coisas que permanecem, disse Paulo. Quem sabe dizer quais são? A fé, a esperança e o amor. Olha a fé onde vem, logo em primeiro. Porque sem fé eu não vou ter esperança, sem fé eu não vou amar. Entende? Então, para que eu esteja conectado a Deus, aproximado de Deus, relacionado com Deus, eu preciso desse princípio ativo espiritual, que a fé é isso, é um princípio ativo, que vem de Deus para nos manter ligado a Ele. E quando ouvimos a palavra de Deus, uma vez, ela veio e nós recebemos aquela palavra de bom grado, não foi de mau grado, quer dizer, não foi de má vontade, foi de boa vontade. Naquela hora, a fé desceu, ou entrou pelo ouvido e desceu, até aonde? Desceu, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12, até a divisão da alma e do espírito. Aleluia! É aí que está a diferença de quem recebeu a fé. A produção, o que ele vai produzir, agora não é mais da mesma forma como antes, quando ele não conhecia, não tinha nenhum princípio espiritual em si. Ele queria entender, mas os seus olhos não poderiam ver, enxergar as coisas espirituais. Não, só quando a fé vem e invade e chega lá na divisão da alma e do espírito e começa a produzir essas coisas espirituais na gente. Então, já vimos que a fé. Agora, para provar a vocês que o termo confiança vai dar na mesma situação, só que agora na linguagem do Antigo Testamento, abra o Salmo 73, versículo 28, e leiam conosco o Salmo 73, versículo 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. A palavra confiança aqui é fé. Dizer, eu confiei em Deus, eu tenho fé, eu tive fé em Deus. Tá certo, irmãos? Quem diz amém? Amém. Guarde a palavra. Sem a palavra, você vai ver que não vamos atravessar o Jordão. Então, agora, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso quando a gente compreende que Deus tem, de fato, nos dado a fé e nós temos honrado para nos aproximar do Senhor, e aí fica assim, como é que a gente vai se aproximar do Senhor se a gente não vê, se a gente não pode vê-lo? Mas Paulo lá diante daquele altar no Areópago de Atenas, ele viu só uma frase lá que dizia, o Deus desconhecido. E de repente ele chamou a atenção das pessoas e disse, pois esse Deus que vocês falam dele sem conhecer, é o Deus que eu conheço, é o Deus que opera aqui do lado de dentro. E no versículo 28 do capítulo 17 de Atos, Paulo diz um texto dos mais lindos que eu acho nas Escrituras. Nele, depois de falar de Deus, ele disse, nesse Deus que você não vê, só bota o nome dele aqui nessa placa. Nele nós vivemos, nos movemos, existimos e existimos. Nele vivemos,
nos movemos e existimos nele. Nele. Então, mesmo sem aqueles homens entenderem nada, desculpem, o apóstolo Paulo sabia em quem cria e estava perto, aproximado na comunhão com Deus. Então, segunda coisa que eu penso que não podemos... Não, estamos ainda na primeira parte, que é que não podemos nos apartar de Deus. Vocês acreditam em que eu estou certo ou errado? Pela palavra tem gente que não está entendendo. Eu disse que eu estou certo ou errado em não querer me afastar de Deus? Certo. Se eu me apartar dele, se eu me afastar dele, eu terei todas as dificuldades que me vier sem a ajuda de Deus para vencer. Dificilmente superarei. Serei, quem sabe, uma peteca na mão do diabo. Ele vai bater para um lado e bater para o outro, do jeito que quiser. Mas se eu estou aproximado de Deus, para começar, Satanás não vai me mexer comigo, porque ele não está ao redor. Quem está ao redor é o anjo do Senhor, que acampa ao redor do crente. Ele vai esperar que eu dê uma brecha, mas se eu estiver na presença de Deus e com a palavra de Deus no coração, essa brecha não vai existir. Amém, amados? Vamos permanecer firmes nesse propósito. Muito bem, já vimos que a primeira coisa que teríamos que fazer para permanecer na presença de Deus seria manter a fé, a confiança nele. Agora, vamos desfrutar de que, se de fato nós estamos aproximando-nos dele, ele tem prazer em aproximar-se de nós. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Êxodo. Vamos lá para o Velho Testamento, no capítulo 33. Vamos ver o que é que a gente encontra nesse capítulo 33 do livro de Êxodo. E vamos ler o versículo de número 11, de Êxodo 33 e 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face. Quem está falando face a face, está longe ou está perto? Moisés estava aproximado de Deus ou distanciado de Deus? Hein, irmãos? Aproximado. Veja bem. Nós não sabemos onde Deus está, Ele está em toda parte, mas não sabemos se Ele está na direita, Ele está em toda parte. Ele é onipresente. Mas, na verdade, aqui, o texto diz que Moisés falou com ele face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois que falava Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus, como dois amigos. Diz assim, depois formava no arraial. Depois fornava, fornava, havia fumaça no arraial. Depois que havia essa conversa entre Deus e Moisés. Na verdade, os irmãos aqui não podem pensar numa fumaça de madeira queimando, de papel queimando, não, sabe, Josué? Essa fumaça era o Shekinah de Deus no lugar. Então, a fumaça ali era porque a presença de Deus esteve naquele lugar, então a glória do Senhor invadiu o lugar. Do mesmo jeito lá do dia da casa que Salomão inaugurou, o primeiro templo do Senhor, depois da oração, a glória do Senhor, o Shekinah de Deus invadiu a casa, que disse que quem estava dentro não podia sair e nem quem estava fora podia entrar. Então, esse Shekinah é como se fosse uma fumaça ali que invadia, as pessoas não podiam ver nada. Agora veja o que vem depois. Depois que falava, acontecia essa fumaça no arraial, mas... Tem aí, na sua Bíblia tem esse mais, tem ou tem? Mais o que? Quem pode dizer? Mais quem, irmãos? Fala.
o moço Josué fazia o quê? O filho de Num, o serviçal de Moisés, fazia o quê? Não se apartava do meio da tenda. Pense que tem crente assim. Pode vir corona, pode vir qualquer nome que inventar. Eu não me aparto do Senhor. Aleluia. Não. Eu não sei o dia que ele vai falar comigo. Hoje ele falou com Moisés. Eu vi e falou como dois amigos. Eu vi e eu não sei qual é o dia que ele vai falar comigo. Mas vai chegar o dia dele falar comigo também. Esse é o desejo de quem está se aproximando de Deus. Com fé. É que Deus vai falar com ele. Deus já deve ter falado aqui com muita gente. Já falou comigo, já falou com muita gente. E eu disse que Deus fala de várias maneiras, não é? Mas aqui, ó, ele ficava ouvindo e vendo o que estava acontecendo lá, na presença de Deus. Deus falando, e Moisés replicando e tal, falando os dois como amigos. Quando Deus ia embora, Moisés também ficava só o Shekinah no meio assim, e Josué, aquele desejo, não me saio daqui, eu não saio desse lugar, aleluia. Está vendo? O crente tem que ter, tem gente impaciente que não tem tempo mais de ouvir a palavra. Aí até quando está vendo a música bonita ainda para, quando não é, aí ele sai para beber água, é na hora que ele sai para dar um recado, para telefonar. Infelizmente o celular está tirando, está tomando esse tempo do crente, até do crente congregar na hora de adorar o Senhor. Aí alguém ligou, alguém não sei o quê, e tal e tal. Eu acho que está na hora da gente começar a deixar o celular em casa e deixar Deus falar conosco, se é que a gente está se aproximando cada vez mais de Deus. Porque é fácil cantar, é fácil. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. É fácil ou não é? Se eu tiver voz e se tiver uma pessoa para tocar, aí fica bonito. Mas essa aproximação, esse espaço que você tem que dar, não é muito simples, não. Para se aproximar de quem? Não, é para você falar com o Bolsonaro, parece que está até mais fácil do que com os outros, porque ele todo dia vem lá para frente. Ele não espera que o pessoal vá lá, não. Que eu já estive lá, naquele palácio lá que ele mora, na época dos outros. Eu já estive lá 2 vezes. Por curiosidade, eu queria ver, mas tivemos que esperar um tempo, não sei quantas horas lá, e tem que fazer uma entrevista, tem que ver não sei o quê. E depois, para chegar lá, é aquela coisa toda, e quando chega a gente não via nem o presidente. Era só recebido e levado. Não, mas Bolsonaro está vindo, pelo menos está vindo ele pessoalmente, aí fica lá chutando o povo, falando com o povo. Parece que está até fácil. Mas Deus é diferente. O negócio não é falar com o presidente. O presidente não vai mudar a minha situação espiritual, não. Vai, irmão? Não vai. Mas Deus vai. Se Deus aceitar a minha aproximação com ele, ele vai falar comigo como falou com Moisés. Aleluia! E no dia que Deus falar comigo, eu não vou me preocupar se tem gente que acredita, que não acredita, porque quando Deus fala, Deus sabe com quem está falando. Não é assim? Deus sabe, irmão. No dia que Deus quiser falar comigo, se o vaso estiver de mocó, vai tirar o mocó. Os irmãos já sabem agora o que é o mocó, né? Que é essa máscara aí. De maneira que o Josué teve uma experiência tremenda antes de Deus falar com ele. Ele só estava com o desejo na alma. Ele vai falar comigo. Ele vai falar, não sei quando. E Deus falou com Moisés? Falou. E Deus falou com Josué também? Falou. No tempo, no dia que o Senhor quis falar, falou. Deus não fala quando o homem quer. Deus fala quando Ele quer falar.
Amém? Vamos ver se Deus falou? Vamos lá para o capítulo 1 de Josué. Lá no capítulo 1, vamos ver se Deus falou com Josué. Aleluia! Se a gente fosse analisar a vida de Josué até aqui, ia dizer assim, mas Deus nunca falou com Josué. Não falou? Ora, só não falou naquele momento, mas Deus falou com Josué. Capítulo 1 de Josué, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Não falou de qualquer jeito, não. Falou direto com ele também. Amém? Vai chegar o dia de Deus dizer assim, eu não te disse. Tu lembra daquele dia que eu falei contigo e tu duvidasse? Agora eu vou mostrar a você que eu, quando falo, eu cumpro, eu faço. Irmão, Deus dá resposta a crente, viu? E Deus usa quem quer. Não é quem a pessoa quer, não, é quem Ele quer. Há uns anos passados, eu estava ávido, desejando uma resposta de Deus para uma situação, um problema. E eu queria muito, buscando a Deus, e no ciclo de oração, eu aguardava Deus falar. Interessante é que às vezes as pessoas diziam, Deus falou na sua boca. Eu digo, na minha, falou. Hoje Deus falou na boca do Senhor para mim. E foi. Mas, meu Deus, é eu que estou querendo que o Senhor fale comigo. E um dia, de sábado, eu precisei ir na feira. Feira de rua, como se diz. E desci, deixei o carro lá no lugar e saí a pé por dentro da feira. E quando eu chegando já lá no final da feira, lá vem uma criança. Criança só anda saltitando, né? Para lá, para cá, para lá, para cá. Criança de uns 8 para 9 anos de idade. Vinha saltitando por ali no meio da feira. E aí de longe ela me viu. Ela disse, pastor Edi! Digo, oi meu amado. E ele correu, me abraçou. E aí quando ele me abraçou, Deus usou a criança e disse, assim. Assim será. Irmão, Deus fala, aleluia. Deus não usou nenhum sábio entendido. Deus usou uma criança para me dar a resposta. E disse assim será. E eu não perguntei o que, meu filho? Não, porque eu entendi imediatamente que era Deus falando. É preciso estarmos nessa condição, nessa avidez de ouvir Deus falar. Porque tem gente que perdeu a vontade de ouvir Deus falar. Marta era uma crente e conhecia, era amiga de Jesus, mas não estava ávida para ouvi-lo. Se estivesse desejosa de ouvir, ela tinha sentado lá também. Jesus, Senhor, me desculpe. Não é todo dia que eu tenho essa oportunidade de ouvir o Senhor. Dentro da minha casa. O Senhor me perdoe. Se tiver que fazer alguma coisa depois da sua palavra, o Senhor me permita. Mas agora eu quero me sentar para ouvir. Ela não demonstrou nenhuma avidez, nenhum desejo de ouvir Jesus falar. Outra coisa, Josué falou e ouviu. Mas veja o que Deus ainda vai dizer para ele. Eu vou até adiantar, porque o negócio aqui é... Aleluia. Vou só... Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quem diz amém? E ainda, versículo 8, é bom. Não se aparte, pronto, já está falando de apartar-se, né? Olha uma passagem bonita aqui, ó. Não se aparte da tua boca o quê? O livro, olha o livro aqui, ó. Olha o livro aqui, ó. Leia, irmão. Leia.
Numa pesquisa feita fora do Brasil, por um instituto de pesquisa chamado PISA, que avalia a leitura dos alunos, diz que foi um desastre. O Brasil está lá nas últimas posições em leitores. Segundo a pesquisa, 4,96% das pessoas que compram a literatura, dos 4,96%, porque devia ser 100%, mas é pouquíssimo, né? A metade, menos da metade dos 4,96%, que são pessoas que leram quase a obra toda, quer dizer, o livro, boa parte. Dos 4,96, só 2,53 leram bastante, mas não terminaram de ler. E os outros leram, o restante só leram algumas passagens da literatura. Não temos na nossa cultura brasileira, não temos essa atividade de ler. É por isso que os irmãos vêm para a igreja e muitos não conferem. Se o pregador estiver dizendo uma coisa, isso é que está na Bíblia, e ele vai engolir. Vai engolir, ele vai dizer, o pastor disse que estava na Bíblia. Se estiver na Bíblia, vai ter que mostrar, irmão. Por exemplo, quando a gente tem conhecimento, se alguém cita aqui, a gente sabe que é verdade. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 5, diz o quê? Entrega o quê? O teu caminho ao Senhor. O teu caminho ao Senhor. Não é? E se eu disser assim, conforme está na Bíblia, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu dinheiro ao Senhor. Está escrito. Você não confere, então é dinheiro mesmo. E pode ser outra coisa. Eu estou citando dinheiro porque veio na hora assim. Mas, de fato, lá diz o teu caminho. Quem entrega o caminho ao Senhor não entrega só o dinheiro, não. Ele entrega a vida. Ele entrega tudo o que tem. Ele entrega tudo, porque ele, no caminho do Senhor ele vai ser abençoado, ele vai crescer, ele vai prosperar. Ele não vai ter nenhum prejuízo se estiver andando no caminho do Senhor. Aleluia, chegou a hora. Só falta agora um princípiozinho para encerrar aqui. Eu disse que tinha muitas partes, né? A gente está na primeira coisa que a gente não deve abrir mão, que é apartar-se do Senhor. Então, Josué, como vocês viram, Josué, ele teve a oportunidade de ouvir Deus falar com ele no tempo de Deus. Mas ele já tinha esse desejo desde que ele viu que Deus falava com Moisés, o seu Senhor. Então, ainda fechando aqui, terceira coisa que eu devo fazer para não me apartar de Deus. Primeira foi, como os irmãos viram, conservar a fé que recebemos. A segunda coisa é experimentar o compromisso que Deus tem com quem sabe esperar nele. E a terceira coisa é mostrar é Deus que mostra, saber que Deus quer chegar-se a nós também. Eu preciso saber disso. Eu preciso. Mas pastor, e Deus quer chegar? Deus quer chegar. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus é recíproco. Se eu quero me chegar como Josué quis, ele dizia lá no seu íntimo, Deus dizia assim, tá bem, no tempo eu vou falar com você. Você não está sabendo ainda, mas eu tenho uma missão para você, Josué. Continue assim, Josué. Isso era Deus falando lá no seu íntimo, né? Mesmo assim, Deus está falando com você. Você que está ouvindo lá pela internet. Você que está dizendo, Deus não faz tempo que Deus não fala. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Ele está dizendo a você, tenha paciência. Passe por essa experiência agora e veja que eu vou falar. E quando tu não esperar, eu vou falar contigo e vou dizer como é a coisa que você não sabe.
Então, amados, Deus quer chegar-se. Deus quer achegar-se a nós. É o que diz Tiago capítulo 4, versículo de 6 a 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu quero que vocês vá lá comigo, lá em Tiago, porque daqui agora eu encerro. Está na hora da gente... Capítulo 4. Já chegou lá? Tiago é no capítulo 4. O livro de Tiago é no Velho Testamento ou no Novo? Pronto, então fica mais fácil, né? Sabendo que é no Novo, as pessoas já vão no Novo, né? E quando não sabem, aí fica assim precisando. Lá no Antigo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo de número 6. Eu vou logo no 6. É no versículo 8 que ele vai dizer assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Está no versículo 8. Mas eu disse que para que isso se cumpra, e a gente saiba que para chegar-se a Deus não pode ser de qualquer forma. Pode? Não pode. Não pode. Eu não sou de me escandalizar com as coisas, mas como a gente sabe que no mundo as coisas são... o mundo jaz no maligno, eu já tinha visto, lido bastante algumas coisas sobre Roma, e mais principalmente sobre o Vaticano. Já li o livro Vaticano, As Catacumbas, há muito tempo que eu leio essas coisas, mas eu não tinha visto com os meus olhos o que eu vi agora no mês de fevereiro, na oportunidade que o pastor Roberto me deu de estar ali em Roma. Então, eu vi com os meus olhos que aquela alusão que se faz de Roma como sendo, aliás, o Vaticano como sendo o lugar da santidade e tal, e tal, e tal. Irmãos, que eu vi naquela praça ali, é coisa horrenda, coisa que ninguém respeita nada ali, entendeu? É um fumaceiro, mas não é o Shekinah de Deus. É o cigarro mesmo. É o fumo. As pessoas fumando, seminuas, pessoas do mesmo sexo se abraçando, namorando, sei lá. Em plena praça ali, aquela mesma praça que depois a televisão mostra o Papa na janela, né? E as pessoas lá. Então, não há respeito nenhum por aquilo ali. Então, a coisa campeia dessa forma. Ali tem um corinho que diz assim: aqui se sente a presença de Deus. Os irmãos lembram? Aqui se sente. Eu não senti foi nada lá. Eu senti foi uma tristeza muito grande saber que aquilo ali tem uma história muito, muito antiga, né? De muito longe, e que até o 3º século os crentes davam a vida, mas não se recusavam de servir a Cristo fielmente. Muitos eram dilacerados, mortos, queimados vivos. Fui lá no Colossal, como chama o Coliseu Romano, né? E vi, e depois eu não quis nem entrar, era tanta da gente, eu não quero ver não, porque eu já tinha visto isso em reportagem. E hoje você tem o Google, você pode ir lá e ver tudinho como se estivesse de cima do avião, né? Um avião baixinho, um helicóptero, você vê tudo. Mas só por curiosidade de conhecimento, mas aquilo não mexe em nada com a nossa fé. O que mexe mesmo é aproximar-se de Deus. Então, para que aconteça o que está no versículo 8, chegava Deus, e Ele chegará a vós, eu preciso aprender algumas coisas que está aqui nesse texto que as pessoas lêem, mas não percebem. Primeira coisa é não ser soberbo. Versículo de número 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos. Soberbo é o orgulhoso, é aquela pessoa que pensa que é alguma coisa e não é. Ninguém é nada. Você está aqui dizendo que é alguma coisa, a conta está grossa lá no banco, é tanto dinheiro que você não precisa ir no banco. O banco é quem vai atrás de você. De repente você sente uma dor forte,
Aí corre para o hospital, chega lá, o médico, onde é a dor? É aqui, é ali e tal, faz os exames, quando faz lá, aí diz, você está com câncer, não sei aonde aí, perigoso. Como esse cidadão que morreu agora, nesses dias aí, que era um famoso aqui no Brasil e no mundo, um dos maiores guitarristas, o maior grupo musical de sucesso aí no Brasil. Estava bonzinho, de repente sentiu um problema e tal, e começou a passar mal, levou para o hospital, era um problema na aorta, nessa veia grossa que a gente tem, que é o tubo maior de sangue que a gente tem. O problema era ali. E ela não suportou. O médico foi fazer uma incisão ainda para ver se botava um tubo de metal por fora, mas não teve jeito. Estourou e o camarada morreu aos 76 anos de idade. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. Ou não é verdade? Verdade. Continuemos com cuidado. Não nada de soberba, mas humilde, porque Deus resiste ao soberbo. Deus não vai se aproximar de ninguém com soberba, viu? Agora diz aqui, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Guarde isso. A outra coisa, Deus não se aproxima de quem não se sujeita a Ele, não se submete a Ele. Esse que diz assim, está pensando o quê? Eu vou fazer acontecer. Ele não está submetido a Deus, não. Quem está submetido a Deus diz assim, o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós. Não é assim? O Senhor peleja por nós. Esse é o submisso, de assim, Senhor, tome a frente, mostre àquele meu irmão que eu não estou desejando nada de mal a ele. Mostre, é assim que Deus trabalha e quer que a gente faça. Outra coisa que Deus também não vai aceitar se chegar a nós, com as mãos sujas. Pastor, e essa mão suja? Agora, se eu estou passando álcool de tanto instante aqui, é tanto álcool em gel na mão que já está lagando na pele. A mão suja não é para o álcool em gel, é o que a mão é capaz de fazer, que Deus não se agrada. Eu não sei se os irmãos aqui eu acho que não acontece não, mas por onde eu vivi e vivo, já desapareceu Bíblia nova, guarda-chuva, sombrinha, carteira. Agora faço como meu pastor. Dentro da casa do Senhor, dos atos do Senhor, então tem gente com as mãos impuras, que estão se apropriando, pegando, levando coisas que não são delas. Não é assim? Então, Deus não vai se aproximar de quem não tem mãos puras, limpas. Aqui o texto de limpa. Aqui, chegares a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos. Será que ele estava falando, já é uma profecia para o álcool? Não. Era nesse sentido, de que as nossas mãos não devem ser usadas para fazer o mal, porque é uma das partes do corpo que executa o desejo, né, do coração. Então vamos lá, para encerrar, purificar o coração. O coração aqui de fato é a alma, mas para entendimento, purificar o coração é as nossas ações não ter maldade alguma. Eu passo como dever de casa para os irmãos hoje o Salmo 15. É pequenininho, você faça força para ler. Se quiser, leia antes de dormir, para depois falar com Deus. Salmo de número 15, está prescrito. Prescrevi para os irmãos que já conhecem, amém. Quem não conhece, vai agradecer a Deus. Que Deus abençoe a todos, orem por nós, para que atravessemos nos aproximando de Deus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.